Bem, galera, a atividade que eu passei segunda-feira vinha com ela um material explicando também um pouco sobre como construir o gráfico de uma função. Lembrando que uma função do primeiro grau, ela é aquela que é definida como uma função do tipo ax mais b, aonde o a é o coeficiente angular, o x é o que varia e o b é o nosso coeficiente linear. Para que ela seja uma função do primeiro grau, o valor de a tem que ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, ela não é uma função, não é uma função do primeiro grau, ela é uma função constante. Temos uma certa situação. Vamos construir o gráfico de uma função de y igual a x mais 1. Para que nós possamos construir um gráfico, se a minha função é y igual a x mais 1, eu vou ter que atribuir valores para x para eu encontrar a imagem correspondente. Quando o x for 2, no lugar de x eu boto 2. 2 mais 1, y é igual a 3, significa o quê? Quando o x é 2, a minha imagem vale 3. Tá vendo? Quando o x é 2, a imagem vale 3. Quando o x é 1, a imagem vale 2, porque 1 mais 1, 2. Lembrando que obedecendo sempre a função dada. Quando o x é 0, no lugar de x eu boto 0. 0 mais 1, 1. A imagem é 1. Também podemos fazer com números negativos. Quando o x for menos 1, o y é 0, a imagem é 0. Quando o x for menos 2 com mais 1, menos 1. Então, toda vez que vai fazer um gráfico, você tem que atribuir valores. Nós costumamos atribuir valores do menos 2 ao 2 positivo, que você já consegue formular a reta. Para que você possa formular a reta, só basta 2 pontos. Você já consegue traçar a reta. Aí veja só como foi, como ficaria, ó. Quando o x foi 2, y foi 3. Aí o primeiro ponto, quando o x foi 2, y era 3. O primeiro ponto foi marcado aqui. Quando o x foi 1, y foi 2. O segundo ponto aqui. Então, através somente de 2 pontos no plano cartesiano, veja que eu já posso traçar uma reta. Mas eu tenho, quando o x foi 0, o valor de y foi 1. Então, o terceiro ponto aqui. O quarto ponto, quando o x foi menos 1, y foi 0. O ponto é de menos 1, que é a raiz dessa função. Depois, quando o x foi menos 2, veja, o x é na horizontal. Qual foi o valor de y? Menos 1. Então, veja, através desses 4 pontos, eu já posso fazer a reta dessa função. Lembrando que uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. Então, está traçado aqui o gráfico dessa função do primeiro grau. Qual foi a função? Lembrando que a função foi essa aqui, ó. Y é igual a x mais 1. Essa foi a função que definiu esse gráfico. Tem mais alguns exemplos. Agora, da função menos 2x mais 3. A mesma coisa. Vamos atribuir valores para x para saber o valor de y. Quando o x foi 0, eu pego menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 3, logo y será 3. Quando o x for 1, vou pegar menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 somado com mais 3 dá 1 positivo. Então, apenas com esses 2 pontos eu já posso traçar a reta dessa função. Os 2 pontos que eu digo o quê? Os pares ordenados. Para 0 e 3. Quando o x foi 0, lembrando que o primeiro número é o x. Ó. Aqui é x.
e aqui é y. Quando o x for 0, o y vale 3. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o x for 1, qual foi o valor do meu y? Também foi 1. Lembrando que, ó, o ponto em que a reta corta o eixo y, veja que a reta cortou o eixo y no ponto 3. Ou seja, a reta sempre vai cortar y no valor do b, do coeficiente linear. Vai ser sempre cortar o eixo y no valor de b. E vai cortar sempre o eixo x no local da raiz. A raiz dessa equação, a reta vai cortar o eixo x no lugar da raiz. E nesse caso ele não pediu a raiz. Mas se fosse para calcular a raiz dele, teria que igualar essa função a zero e encontraríamos o valor de x. Que é a mesma coisa que, se fosse para saber o valor de x, seria 3 sobre 2. Ou simplesmente 1 meio. Aqui, ó. Agora vamos aprender o que é função crescente, decrescente e constante. Para que eu possa saber o que é função crescente, o que é função decrescente, é só eu analisar, ó, o valor de A, o número que acompanha o x. Se o A for positivo, o número for positivo, ela é crescente. Veja que aqui o A é maior do que zero. O A não é 2? O A é maior que zero. Se o A é positivo, essa função é crescente. Veja o gráfico. Da esquerda para a direita, ela está crescendo. Então, ela é crescente. Vou botar um C de crescente. Outro exemplo. Essa função agora, menos 2x mais 1. Veja que o menos 2x aqui, ó. O menos 2 é o nosso A, é o valor de A. O valor de A ele é menor do que zero. O menos 2 não é menor do que zero. Quando o A é negativo, o número que acompanha o x é negativo, a função vai ser decrescente. Vou botar um D de decrescente. Veja o gráfico dela. Da esquerda para a direita, veja que ele está descendo. Essa função é decrescente. Analisei pelo gráfico e também pela própria função. O valor de A é menor do que 2. Lembrando que, como é que vocês identificam uma função, quem é A, quem é B? Toda função genérica, ela é definida como um número A que multiplica o x somado com B. Isso que é uma definição de função do primeiro grau. Veja que o A é o número que acompanha o x. Nesse caso é menos 2. No terceiro exemplo, eu tenho uma função, ó. A função é igual a 2. Veja que esse 2 não tem x, não tem... Ele é apenas um número constante. Ele só é o valor de b. Então, quando eu digo que a minha função é igual a um número constante, essa função aqui, o A é igual a zero. Não, o valor do número que acompanha o x é igual a zero. Se o A é igual a zero, essa função é constante. Veja no gráfico, quando a função é constante, independentemente do valor que seja o meu x, sempre vai ser 2. O x poderia ser 1 aqui, mas seria 2. O x poderia ser 0, mas a minha imagem é 2. Então, toda vez que acontece uma função constante, a imagem é sempre o valor da constante, do valor da constante, que é 2. A imagem, nesse caso, é 2.
Então, está dizendo, quando o A é positivo maior que zero, a função é crescente. Quando o A é negativo, a função é decrescente. Quando o A é igual a zero, a função é constante. Então, vamos praticar. Aí vamos lá. Na primeira questão, pede o quê? Complete a tabela seguinte. X, veja os valores de x, menos 2, 0, 1, 3 e 4. E ele quer o dobro de x. Veja que essa função que pede o dobro de x, eu escrevi ela dessa seguinte maneira. Y é igual a 2x. Aí, no lugar de x, eu vou botar os valores que estão aqui dentro desses quadradozinhos. Primeiro, no lugar de x, eu vou botar menos 2. Aí, eu vou botar 2 vezes menos 2, dá 2 vezes menos 2, menos 4. Primeira resposta, menos 4. Agora, no lugar de x, eu vou botar 0. Vai ser 2. Lembrando que aqui é a multiplicação. 2 vezes 0 é o próprio 0. E agora, no lugar de x, eu vou botar 1. 2 vezes 1 é o 2. No lugar de x, eu vou botar 3. 2 vezes 3, 6. No lugar de x, eu vou botar 4. 2 vezes 4, 8. Então, essa é a... Está completa a tabela. Na letra A, pede o quê? Que vocês construam o gráfico da função dobro de x. Para que vocês possam construir o gráfico, primeiro vocês têm que saber que quais são os pontos que formam o próprio gráfico. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, menos 2 e 4. Menos 2 para x, ó. Menos 2 para x está aqui, ó, no gráfico. Menos 4 para y. Aí eu marquei a coordenada menos 2, menos 4. O primeiro ponto é esse aqui, ó, menos 2 e menos 4. O segundo ponto, 0 para x e 0 também para y. Olha, 0 para x e 0 para y. Então, vai ser no centro, na origem, 0 e 0. O terceiro ponto, 1 para x e 2 para y. Aqui, 1 para x, 2 para y. Vai ser aqui esse ponto. O terceiro ponto, 3 para x. Então, 3 está aqui e o x está aqui. O y está aqui. 3 para x e 6 para y. Marquei. E por último, 4 para x e 8 para y. Ele quer que você trace somente na questão A o gráfico do dobro de x. Então, o gráfico é desse modo. Então, se o gráfico é assim, vai formar uma reta. A reta é dessa maneira aqui, ó. Essa é a reta dessa função. Na questão B, pede que você verifique se os pontos, no ponto A, menos 7 e 13, e o ponto B, menos 10 e 5, pertence a essa reta, ou a essa função, tanto faz. Eu vou resolver essa questão pelo gráfico. Veja, se você analisar o ponto A, menos 7 para x e menos 13 para y, veja que o ponto está aqui. Se você analisar, a reta passa por esse ponto também, ó. Logo, o ponto menos 7 para x e menos 13 para y, ele pertence ao sinal de pertence, né? Pertence à função y é igual a 2x.
Veja já o outro ponto, menos 10 para x e menos 4 e menos 5 para y não pertence. Está aqui, ó. Esse ponto não está na reta. Então, menos 10 e menos 5 não pertence à reta y. Você pode botar... Essa seria a resposta. Eu respondi através do gráfico, colocando os pontos no gráfico e vi que eles não pertencem à reta, o ponto B. Na questão 2, o mesmo jeito, uma função está definida como y é igual a ax, ou y é igual a 5x mais 1, não, 0,5x mais 1, aí ele quer complete a tabela. E como é que vocês vai completar a tabela? Do mesmo jeito que foi feita anteriormente. A minha função genérica é essa daqui. No lugar de x, vou botar os valores que ele forneceu. Eu conservo 0,5 vezes 0 mais 1. Todo número vezes 0 é o próprio 0, somado com 1 dá 1. Agora, no lugar de x, eu vou botar meio. Aí eu vou botar 0,5 vezes meio mais 1 da forma. 0,05 com 0, vezes 0,05 é igual a 0,25. 0,25 somado com 1 dá 1,25. Essa é a resposta. Agora, no lugar de x, eu botar 1. Meio vezes 1 somado com 1. Meio vezes 1 é meio. Meio mais 1 dá 1,5. Agora, no lugar de x, eu vou botar 2. Meio vezes 2 dá 1. 1 mais 1, 2. Quando x vale 2, o valor da minha imagem é 2. No quarto quadrinho, quando o x vale 3, eu vou botar meio vezes 3 dá 1,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. A resposta. Aí, na letra B, quais dos seguintes pontos pertencem ao gráfico dessa função? Veja que na letra B, ele quer saber o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí eu tenho o ponto A, que é 10 e 11. Veja, quando eu tenho dois pontos numa função, ele indica o quê? Ó? Que 10 é o valor de x. Ele diz o quê? Quando o x for 10, quando a minha função do x for 10, a minha imagem vai valer 11. Aí eu tenho que saber substituir na fórmula 10 e saber se vai dar realmente 11 como imagem. Se a função é dada como y é igual a 0,5x mais 1, eu quero saber se a imagem é 11. Eu vou botar 11 é igual a 0,5 vezes 10, que é o valor que x que ele disse, somado com 1. Vamos ver se vai dar realmente 11. 11 é igual a 0,5 vezes 10 é 5, né?
5 mais 1 dá 6. 11 é igual a 6? Não, ele é diferente. Se ele é diferente, então, esse ponto aqui não pertence. Então, o ponto A não pertence. Vamos saber o ponto B. Quem é o ponto B? Menos 100, 100 para x e 51 para y. Da mesma forma, o que é que ele diz? Quando o x for 100, a imagem dele terá que ser 51. Vamos substituir na função? 51 vai ser igual a meio vezes 100 somado com 1. Meio vezes 100 é 50. 50 mais 1, 51. Veja que 51 é igual a 51. Logo, esse ponto 100 e 51 pertence a essa função aqui. Pertence a ela. Vamos agora para o último ponto, que é C igual a 11 e 20. Da mesma maneira, indica o quê? Quando a minha função, o x for 11, a imagem tem que ser 20. Substituindo nessa função, eu tenho 20 é igual a meio vezes 11 mais 1. Meio vezes 11 é 5,5. 5,5 mais 1, 6,5. 6,5 é igual a 20? Não. Então, esse ponto não pertence à função, a esta função aqui. Veja que nessa questão 2, eu não analisei pelo gráfico, porque já pensou se eu fosse analisar pelo gráfico, eu ia procurar lá no gráfico o ponto 100 e 51, ou se não, 11 e 20, eu analisei através de 2 pontos. Enquanto na primeira questão, eu analisei se aqueles pontos pertenciam ao gráfico pelo gráfico mesmo. No 2, eu não quis usar o gráfico, eu usei os pontos que ele deu e definir se ele pertencia ou não. Para pertencer, somente quando as igualdades se prevalecem. A letra C, determine o valor de x de modo quando y seja igual a 15. Aí eu tenho a função, essa daqui, y é igual a meio vezes x mais 1. O que é que ele diz? O valor de y vale 15. No lugar de y, eu botei 15. Ó. Vai ser 15 é igual a meio vezes x mais 1. Aí eu tenho meio vezes x é igual a 15. Eu tenho esse 1, vai ter que passar para o outro lado, subtraindo. Meio vezes x é igual a 14. O x vai ser igual a 14 dividido por meio. Por quê? Eu tenho que isolar a minha letra e passar esse meio para o outro lado. Se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 14 dividido por meio é 28. Então, o valor de x é igual a 28, na letra C. Agora, na letra D, determine o valor de x de modo quando y for igual a menos 4. Da mesma forma, eu vou pegar a minha função genérica, que é y é igual a meio vezes x mais 1. No lugar de y, eu vou botar o valor que era y, menos 4. Aí vai ficar menos 4 é igual a meio vezes x mais 1. Aí o que é que eu tenho? Eu vou passar o mais 1 para o outro lado da igualdade. Em um lado eu vou ter meio vezes x é igual a menos 4. O mais 1 passou para o outro lado, ficou menos 1. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Aí eu tenho meio vezes x é igual a menos 5. Separo a letra, vou passar o meio para o outro lado dividindo. Menos 5 dividido por meio, x é igual a 10. Menos 10. Menos com mais, menos. Então, quando x
Quando y é menos 4, o valor de x é menos 10. Vamos para a questão 3. A questão 3, para determinar se a função é crescente, decrescente ou constante. Lembrando que toda função do primeiro grau, ela é dada como y é igual a x mais b. O a é o número que acompanha o x e o b é a constante. Veja que quando o a é maior do que zero, ela é crescente. Quando o a é menor do que zero, ela é decrescente. E quando o a é igual a zero, ela é constante. Na primeira, veja que o meu a é menos 4. O meu a é menor do que zero. Menos 4 não é menor do que zero, então ela é o quê? Decrescente. Então, a primeira ela é decrescente. Veja que eu não vou escrever, eu vou ligar apenas uma seta. Na segunda, o meu A, quem é o A? É 8, ó. O A, ele é o quê? Igual a 8. 8 não é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ela é crescente. Na letra C, o meu A é o número que acompanha o X. Como não tem nenhum, é menos 1. O 1 está aqui subentendido. Então, o meu A é menos 1. Se o A é menor do que zero, é negativo, ela é o quê? Decrescente de novo, essa. A letra C, decrescente. Na letra D, o meu A, quem é o A é menos 3. Se o A é menos 3, é negativo, é menor do que zero. Se ela é menor do que zero, ela é decrescente de novo. Ó. Na letra E, veja que na letra E não tem o termo X. O meu A é zero. Porque X vezes zero é zero. Então, só tem uma constante. Quando o meu A é igual a zero, essa função ela é constante. Porque o meu A é igual a zero. E para finalizar, veja, 7x, o meu A é o 7, o termo que acompanha o x. O 7 é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ela é crescente. Da mesma maneira, na questão 4, vamos analisar se ela é crescente ou decrescente através do gráfico. Veja, nesse exemplo, da esquerda para a direita, o gráfico está descendo. Você analisa da esquerda para a direita. Se está descendo, decrescente. Na letra B, da esquerda para a direita, está subindo. Se está subindo, ela é crescente. Na letra C, veja que o gráfico permanece igual, nem sobe nem desce, constante. Na letra D, o gráfico nem sobe nem desce, ela é constante. Na questão 5, nós temos a função y é igual a 5x, é representada no plano cartesiano por uma reta. Aí, o que é que ela quer saber? Essa reta é paralela ao eixo do x, paralela ao eixo do y, que passa pela origem, coincidente com o eixo x. Para que eu possa saber, eu tenho que atribuir valores para x aqui, ó. Tenho que atribuir valores no lugar de x. Aí eu boto, vamos substituir aqui no lugar de x, eu botar zero. A imagem vai ser zero. Quando o x for zero, a imagem é zero, porque 5 vezes zero, zero. Quando o x for 1, 5 vezes 1, 5. Quando o x for 2, 2 vezes 5, 10. Quando o x for 3, 3 vezes 5, 15. Quando o x for 4, o valor de y será 20, porque 4 vezes 5, 20. Então, aqui são os pontos no plano cartesiano. Esse ponto aqui é o 0 e 0.
Esse é o 1 para x, 5 para y. Então, através desses pontos que vai ser desenhado o gráfico. Esse é 2 e 10. 2 para x e 10 para y. Esse 3 para x e 15 para y. E para finalizar, 4 para x vai dar 20 para y. Aí veja, quando eu jogar nos pontos, aqui o ponto 0, 0, o ponto 1 e 5, é aqui, o ponto 2 e 10, o ponto 3 e 15 e o ponto 4 e 20. Veja que essa reta aqui, ó, essa reta, ela é o quê? Essa reta que está aqui, que não ficou reta, ela é paralela ao eixo X? Não. O eixo X é esse aqui. E aqui é o eixo Y. Ela é paralela? Está do lado? Não. Paralela ao eixo Y? Ela está paralela ao eixo Y? Não. Passa pela origem? Sim. A reta passou pela origem, passou pelo ponto 0, 0. Então, a resposta certa passou pela origem. No ponto 0, 0. Vamos para a questão 6. A representação gráfica da função y é igual a menos 3 é uma reta. Veja que essa daqui é uma função constante. O nosso a é igual a 0, que nem estava naquela questão anterior. Então, quando a função é constante, o gráfico dela é constante. Nem aumenta, nem desce, nem sobe. Ela é constante no ponto menos 3. O que acontece? Intercepta os dois eixos, paralela ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Perpendicular ao eixo das abscissas, que é o eixo X. Perpendicular, ela corta o eixo das abscissas? Não. Perpendicular ao eixo das ordenadas. Perpendicular ao eixo das ordenadas? Sim. Ela é o quê? Perpendicular ao eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é assim e ela é perpendicular. Quando ela é perpendicular, ela vai cortar o eixo das ordenadas, formando um ângulo reto. Então, a resposta certa, o gráfico ele é perpendicular ao eixo das ordenadas. Lembrando que o eixo das ordenadas é esse na vertical. Perpendicular quer dizer que corta ao meio, ou passa pela a reta das ordenadas, dividindo ela em 4 quadrantes de 90 graus. Então, a resposta certa é a letra D. Para finalizar a questão 7, aonde ele diz o quê? Mostrou o gráfico de uma função, ele quer saber quais são elas. Se é a letra B, C ou D. Primeiro, toda função ela é definida como y é igual a x mais b. Nessa questão aqui tem duas maneiras de resolver, de encontrar os valores de A e de B. Temos primeiro através dos pontos. Eu vou pegar o primeiro ponto aqui, ó, menos 2 e 0. Esse ponto aqui, menos 2 e 0, que é a raiz dessa função. Vou jogar aqui, ó.
toda a função é dado como o valor de A vezes X mais B. Aí eu tenho, veja que no lugar de X eu vou botar menos 2 e tem que ser igual a zero. Aí tenho Y é igual a zero, que o ponto não é zero. A vezes X. Quem é X? Menos 2 nesse ponto, somado a B. Aí eu tenho zero é igual a vezes menos 2 é menos 2A mais B. Aí eu tenho, vou deixar de um lado o A, menos 2A é igual, vou passar o B para o outro lado da igualdade. Menos 2A é igual a menos B. Aí eu vou ter o valor de A vai ser igual a menos B sobre 2. Parou aqui. Agora vamos para saber o outro ponto. Da mesma maneira, y é igual a x mais b. Quem é y? Y é 2 e x vai ser 0. Vai ser 2 é igual a a vezes x, que é 0, somado a b. 2 é igual a vezes 0, é o próprio 0, mais b. Veja que 2 é igual a b, ou b é igual a 2. Se eu sei que o meu B é 2, aí ficou fácil encontrar o A. O A vai ser... O B vale 2. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Logo, o A dessa função é dado menos 2 dividido por menos 2, 1 positivo. Veja que agora ficou fácil. A função vai ser o quê? Se eu já tenho um valor de A, que é 1, então vai ser 1 vezes x somado com b. Quem é b? 2. Melhorando, 1 vezes x é o próprio x, porque o 1 é elemento neutro na multiplicação. Eu posso deixar essa função como x mais 2. A resposta. X mais 2 é a letra A. Ou simplesmente, quem já tem um poder mais aguçado, saber que, ó, o que é que você sabe? A reta de uma função do primeiro grau vai cortar o eixo y no valor de b. Sempre vai cortar o eixo y no valor de b. Que nesse caso aqui, b já vale 2 positivo. E ela vai sempre cortar o eixo x no valor da raiz, que é menos 2. E A é dado como? O valor de A é dado sempre. O valor de A é menos B dividido por X. Nesse caso, o valor de B é menos 2. E o valor de X, que é a raiz, cortou o gráfico, a reta cortou o eixo X na raiz, no valor da raiz, que é menos 2. Veja que também eu já vou encontrar o valor de A, que também é 1. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Veja que eu encontrei através dos pontos e também através da leitura do gráfico. Então, está aí corrigida a nossa atividade de construção do gráfico de uma função do primeiro grau. Logo após eu vou passar essa